Olá, pessoal. Nós vamos começar a semana falando de economia mineira. Que impactos nós podemos esperar com as crises sanitária e econômica? E, passado o isolamento social, o que podemos esperar da recuperação? Eu vou conversar com o professor da Fundação João Pinheiro, Raimundo Leal. Professor, obrigada por atender a gente. Obrigado a vocês, Vivi, pelo convite. É uma honra estar aqui participando. Professor, nesse sábado, o Senado aprovou o projeto que prevê compensação de perdas de ICMS e ISS para estados e municípios, da ordem aí de 60 bilhões, né, que vão ser distribuídos 30 para os estados, 20 para os municípios e 10 para o enfrentamento da crise sanitária. Não era o que o governo federal queria passar menos recursos, a Câmara queria que fosse mais recursos, houve um acordo no Senado que afinal passou. Como é que o senhor avalia essa ajuda? Posso chamar de você, né? Estou te chamando de senhor, você é tão jovem. Mas Obrigado. Então, como é que você avalia esse aporte, essa compensação que o governo federal está oferecendo para os estados, no nosso caso, para Minas Gerais? Olha, infelizmente, o que foi acordado no Senado é insuficiente. É muito pouco diante do impacto que a economia de Minas Gerais está sofrendo, da transmissão desse impacto para as nossas finanças públicas e da responsabilidade que o governo estadual, que as nossas prefeituras têm diante da situação de saúde pública que está colocada. Eu fiz uma conta bem aproximada, eu não sou especialista em finanças públicas, mas eu imagino que dificilmente Minas Gerais vai receber muito mais do que 3 bilhões de reais nessa ajuda. E isso não deve cobrir, arrecadar. Pois é, isso não deve cobrir nem 40% da perda de ICMS que vai ser devida a essa crise. Isso fazendo aqui algumas estimativas otimistas, tá? Então, assim, nosso ponto de partida deve ser esse, reconhecer que o que está acordado até o momento é insuficiente e que, se e quando for possível, uma revisão ou uma prorrogação deverá ser também pactuada, deverá ser buscada essa prorrogação no futuro e que nós precisamos de mais. O governador fala em mais de 7 bi de perdas, né, até agora. 7,5 bi, alguma coisa dessa ordem de grandeza. Uhum. Então, se vamos receber 3, né, isso dá menos de 40%, de 7,5%. Agora, nesse projeto também foi aprovada uma suspensão da dívida. Né? Sim. Dos estados com outras União. válvulas, tem outras válvulas de escape, né? No caso de Minas, a gente já vinha com a dívida suspensa, né? Pelo menos a dívida com. Então, o que nós vamos poder agora repassar os compromissos de dívidas, especialmente com órgãos internacionais, para que o Tesouro Nacional atue como avalista. Né? Quer dizer, nós vamos poder pedir empréstimo internacional. Mesmo assim é pouco. Tá? A Minas Gerais precisa de mais do ponto de vista da ajuda do governo federal. Como é que... Pode falar, pode fazer a pergunta. Pode concluir. Não, é porque eu estava aqui pensando que essa é uma política que tem a ver com uma visão da equipe econômica do governo Bolsonaro, não é? Que é comandada pelo ministro Paulo Guedes, que tem uma visão bastante fortemente liberal, não é? Considerado um ultraliberal, e isso, você acredita que isso pode trazer um impasse até o fim? Ou essa equipe pode vir a ser, enfim, ele vai acabar se rendendo à realidade?
como é que você imagina que o governo federal, do qual os entes federados são tão dependentes, né, vai lidar com isso? Olha, à medida que a crise cresça, né? Eu gostaria que nós tivéssemos liberais de verdade no governo federal. Infelizmente, não os temos, exatamente por falta, né, de uma visão liberal, né, mais compreensiva, né, que faça jus ao que essa tradição tem de positivo, né, inclusive na relação do Estado com a economia. Nós não estaríamos sendo tratados dessa maneira se tivéssemos verdadeiros liberais em Brasília. Infelizmente, não é o caso. Qual que é a diferença da equipe econômica que está lá, do ministro Paulo Guedes, dos verdadeiros liberais? Olha, eu acho que eu diria que um verdadeiro liberal hoje é o pensamento de um Paz de Barros, tá? De um Armínio Fraga, né? E não é possível que um verdadeiro liberal compactue com o que está sendo feito em Brasília. Assim, não tem como separar uma dimensão da outra. Um verdadeiro liberal jamais faria essa separação entre economia e vida, né? Não existe isso. Isso me leva a uma discussão que eu queria fazer com vocês sobre as perspectivas para o futuro, para a saída da crise, né? Hoje começaram a sair alguns resultados, eu vou fazer uma colinha aqui no meu celular só para comentar com vocês alguns países que já conseguiram um grande avanço no que diz respeito ao controle da pandemia da Covid-19. Enquanto os Estados Unidos, né, a Grã-Bretanha e a Suécia ainda se encontram num estágio muito distante da possível saída da situação de descontrole da pandemia, nós temos Coreia do Sul, Nova Zelândia, Tailândia, Austrália, Áustria, Grécia, Jordânia, Luxemburgo, Islândia, Eslováquia, Croácia, Líbano, entre outros países que fizeram uma abordagem para a situação da pandemia da Covid-19 não apenas muito melhor sucedida no que diz respeito ao custo em termos de vidas que foram sacrificadas, como também do ponto de vista da perspectiva econômica. Ao controlar a pandemia, criam-se as condições de fato para a recuperação da economia. Quem consegue controlar mais e melhor primeiro a pandemia vai sair melhor do ponto de vista da economia, vai ter um melhor resultado em termos de economia. E é por isso que eu falei, antes da gente começar a nossa conversa, que embora Minas Gerais tenha muito a comemorar, Belo Horizonte, pelo que foi noticiado na semana passada, é a segunda capital do país com menor índice de incidência de contaminação pela Covid-19. O fato do nosso entorno, né, Rio, São Paulo, Brasília, né, outras unidades da federação, Ceará, né, o que está acontecendo no Amazonas, nós não estamos isolados desse entorno. E exatamente porque o nosso enfrentamento da gravíssima situação de saúde pública foi um enfrentamento meia-boca, e foi um enfrentamento meia-boca por conta da influência desnecessária do líder, daquele que deveria liderar, daquele que foi eleito pelos brasileiros para liderar. Essa meia-boca vai ter um custo enorme do ponto de vista não apenas das vidas que estão sendo perdidas, mas da própria recuperação da economia. A recuperação da economia vai ser mais lenta, vai demorar mais para acontecer, e mesmo os estados que fizeram o melhor dever de casa vão ter mais dificuldades para sair por causa do entorno, que não facilita. A gente precisa voltar na origem. E esse é o caso de Minas Gerais. Essa crise ela difere da crise de 2008 e até mesmo da Grande Depressão,
porque é uma crise de saúde pública que afeta simultaneamente o lado da oferta e da demanda na economia. O melhor paralelo que a gente pode ter para entender a crise atual foi a pandemia de 1918. Tem um economista da Sloan School of Management, do MIT, que se chama Emil Werner, que publicou, junto com alguns coautores, pelo um paper do Federal Reserve de St. Louis, um estudo sobre a pandemia de 1918. Ele conseguiu mostrar, usando técnicas estatísticas rigorosas, que as cidades nos Estados Unidos que melhor controlaram a disseminação da gripe espanhola em 1918 foram as cidades que mais rapidamente cresceram no pós-pandemia. E aí tem um contraste que para a gente é super ilustrativo entre o que aconteceu na cidade de Cleveland e na cidade de Filadélfia. Eu super recomendo a leitura desse paper, porque o que a gente está vendo hoje no mundo é algo parecido, é um experimento semelhante. Enquanto China, Coreia do Sul, Ásia de uma maneira geral, alguns países com governos mais responsáveis na Europa fizeram o dever de casa direito e estão saindo mais rápido e melhores economicamente do efeito da primeira onda da pandemia, a gente não sabe se essa vai ser a última. Nos Estados Unidos, a situação está completamente fora do controle e no Brasil ainda vai piorar muito antes de melhorar. Isso traz gravíssimas consequências para as perspectivas de retomada do crescimento econômico em Minas Gerais. Por que isso? O que é que liga, né, essa demora? Isso tem a ver com a demora de se tomar uma providência ou de tomar medidas mais duras para o isolamento social? Tem a ver com o tempo? E por que isso afeta a retomada? Porque a gente tem continuamente escutado isso, né? Olha, quem lida menor, quem enfrenta melhor, quem dá mais apoio, quem faz uma abordagem mais forte do ponto de vista do apoio econômico à sociedade, às empresas, ao emprego, não sei o quê, e toma medidas mais rápidas, vai sair da crise melhor. A ligação é essa abordagem econômica, ou o tempo, a abordagem de tempo também é importante, do ponto de vista mesmo da economia. Você trouxe um elemento novo, né, Vivian? Você começou a citar já das ações necessárias por parte do governo para atuar pelo lado da demanda, né? É importante considerar exatamente as duas coisas. Essa crise ela é diferente porque ela é caracterizada por um colapso simultâneo do lado da oferta e do lado da demanda na economia. Qual a melhor política do lado da oferta? Do lado da oferta, a melhor política é o controle da pandemia, porque somente o restabelecimento de condições de convivência social que não tragam risco à vida das pessoas poderá normalizar o lado da produção, o lado da oferta. Pense, por exemplo, no efeito que nós já estamos sofrendo com os frigoríficos nos estados do Sul. A produção dos frigoríficos, em boa parte dos frigoríficos em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, nesse momento, está sendo interrompida porque não há possibilidade de se continuar produzindo com empregados se apresentando ao serviço, doentes ou mesmo assintomáticos, podendo transmitir para os outros. Então, enquanto não houver esse controle, enquanto o setor privado não adotar os protocolos que são necessários para que a produção ocorra sem colocar em risco a vida das pessoas e a disseminação da doença, nós não vamos poder dar os passos adiante. No setor automobilístico, por exemplo, já está muito avançado o que deve ser feito do ponto de vista dos protocolos para que as fábricas funcionem. Em boa parte da indústria é até mais fácil, porque os operários já trabalham pela própria forma como o processo da produção é organizado, podendo manter uma relativa distância uns dos outros. O que as empresas precisam cuidar é que eles não cheguem todos ao mesmo tempo, que eles cheguem às fábricas em ônibus que não estejam superlotados,
se encontrem diretamente, que as refeições deixem de acontecer em espaço coletivo. São protocolos que estão sendo adotados e que vão viabilizar, pelo lado da oferta, a retomada da produção. Agora, é preciso antes restabelecer as condições de saúde pública. É por isso que há um travamento pelo lado da oferta. Quanto menos efetivo, mais meia boca for o tratamento que precisa ser dado para evitar a disseminação do vírus, mais restrita, mais amarrada, constrangida será a possibilidade de retomada efetiva da produção pelo lado da oferta. Imaginar que simplesmente permitir que todos possam voltar aos seus postos de trabalho, que tudo volta ao normal, é pensamento mágico, né? É pensamento de quem nega, é negação básica da realidade, é não aceitar o princípio da realidade. A realidade está aí nos dizendo, nós precisamos nos adaptar, a situação é grave. Agora, a indústria alimentícia sofre mais sobre a renda é gigantesco. Se não houver, do outro lado, ação governamental para garantir uma sustentação da demanda agregada, aí sim, nós vamos ter uma crise que pode se arrastar por muito tempo. Né? Algo que pode permitir uma retomada, talvez, aqui, um cenário otimista, tá? que no final de 2021 a gente possa estar retomando a situação em que estávamos ao final de 2019. Essa é uma possibilidade, a gente não sabe se isso vai ou não acontecer, tem muitos fatores que podem interferir, mas é uma possibilidade. Eu preciso que, pelo lado da demanda, né, a destruição das relações econômicas, da interação econômica que se dá no circuito da produção e da circulação das mercadorias, não seja tão vasta, não seja tão disseminada, para que, aos poucos, as famílias possam ir recuperando o seu poder de compra e retomando o consumo e reativando, pelo lado da demanda, a necessária escoamento dessa produção. Não adianta voltar a produzir se não tiver quem compre. Agora, o governo tomou algumas providências, não é? Ajuda emergencial, aprovou a ajuda emergencial, mesmo que tenha sido, na verdade, o Congresso, o valor que saiu foi uma ação do Congresso com a sociedade civil, ou que se organizou, foi lá e pressionou para que chegasse a esse valor, porque o valor original era de R$200. Foi aprovado um projeto também que suspende aí jornada de trabalho, salários, tem algumas medidas que foram tomadas. Como é que você encara essas medidas e o que é preciso garantir para a saída da crise em termos de presença do Estado e para minimizar aí o impacto desse isolamento social que nós somos obrigados a enfrentar? Olha, a gente tem que pensar em ações imediatas, ações voltadas mais para o médio e para o longo prazo. Né? Em termos de ações imediatas, o que é essencial é garantir que, diante da possibilidade de um colapso de maior duração, né, da economia, agora já independente da solução que venha a ser dada para a questão de saúde pública, talvez seja necessário prorrogar e ampliar os esquemas que já estão pactuados. Então, existe a possibilidade de que seja necessário uma ampliação, uma prorrogação da ajuda, especialmente a ajuda emergencial e o pacote de manutenção dos empregos que já está previsto. Isso no curto prazo. Agora, a gente tem que pensar também que essa crise é uma crise que pode estar acelerando mudanças estruturais que já estavam em curso na economia, principalmente no que diz respeito à adoção das novas tecnologias para reger as relações de trabalho e de produção. Começo de conversa, essa possibilidade da gente estar gravando esse programa aqui através de uma conversa online. Essas transformações podem ser aceleradas e podem ser direcionadas
a favor de resultados muito diferenciados se a gente olhar numa perspectiva de mais longo prazo. É equivalente a gente pensar o que foi o impacto da segunda revolução industrial para moldar as características que a economia e as sociedades capitalistas assumiram a partir da década de 30. A Grande Depressão na década de 30 ensejou uma reação da sociedade, especialmente no caso dos Estados Unidos, com o Franklin Delano Roosevelt e o New Deal, que formatou um tipo de convivência social completamente distinto da solução que estava sendo dada na Europa pelo Hitler, pelo Mussolini, as mesmas transformações que eram desdobramentos da segunda revolução industrial. Então, o progresso técnico está aí. E ele pode tanto nos libertar quanto nos escravizar ainda mais. Depende de nós como nós vamos moldar as nossas instituições para orientar essa trajetória para o futuro. No caso específico aqui, voltando, tentando aterrissar esse grande arco aí de reflexão para o caso de Minas Gerais, nós temos aqui pesquisa de ponta sendo feita nas nossas universidades, especialmente no setor da biotecnologia, das ciências médicas, e esse é um setor de atividade, o complexo industrial da saúde é um setor de atividade econômica que tenderá a ocupar um espaço cada vez maior do PIB ao longo do tempo, pelo simples fato de que, enquanto software, enquanto televisão, enquanto computador, enquanto carro ficam mais baratos com o passar do tempo, a produção dos serviços médicos, a produção do serviço hospitalar não fica, porque ela é muito mais intensiva em trabalho. Então, investir no futuro, descobrir os setores, né, em que nós temos, de fato, competências tecnológicas para criar novas empresas que venham a ser competitivas globalmente, é isso que os nossos governos deveriam estar fomentando para criar os empregos que nós mineiros merecemos, empregos de qualidade, empregos que possam permitir um padrão de vida decente para a maioria da população no futuro. Agora, Raimundo, essa é uma visão que tem uma perspectiva aí desenvolvimentista, não é? Nossa, ou não? É uma visão aberta, é uma visão que pode ser exposada. Aberta? Eu fico pensando, tentando puxar para nós aqui, para a realidade de Minas Gerais e a perspectiva do governo do Estado. O governador Romeu Zema, ele assumiu no início de 2019 com um único projeto, o ajuste fiscal, que previa uma série de medidas, de reformas, e ele enfim, contração do Estado, de adesão à lei de responsabilidade fiscal, que é uma coisa que ainda está para vir a ser discutida, de fato, a privatizações, enfim, medidas de contração do Estado e de corte. Esse foi o projeto. Aí vem a pandemia. Você está falando em desenvolvimento, em pensar para frente, inclusive em outras fontes de recurso e desenvolvimento para o Estado e para o país. Não é? E enquanto que nós ainda estamos mergulhados no quê? Nas nossas commodities. Nós estamos mergulhados, nós estamos dependentes das nossas commodities, né? Como é que você vê a possibilidade realmente do Estado vencer essa questão e como que ele deve tratar, a sua visão de como o Estado deve tratar essa retomada, sendo que esse foi, desde o princípio, o mote do governador? Olha, em primeiro lugar, assim, queria lembrar que Keynes, o economista mais lembrado, né, pelos desenvolvimentistas, enfim, pela ideia de que é necessário uma intervenção do Estado na economia para promover uma situação de melhoria do bem-estar, ele não se opunha à responsabilidade fiscal, né? O pensamento keynesiano
ele tem um compromisso muito forte com a ideia de responsabilidade fiscal no longo prazo. Né? Assim, devemos fazer déficits, sim, em situações de crise, em situações de desemprego, de excesso de capacidade ociosa. Isso, de fato, pode ser importante para viabilizar a recuperação da economia mais rapidamente, mas devemos, na época da bonança, fazer superávites e pensar em termos de longo prazo, né, numa estrutura que garanta equilíbrio fiscal, sim. Né? Então, Keynes também seria favorável ao ajuste fiscal no longo prazo. Então, assim, eu acho que é muito mais importante, né, a gente tentar construir pontes, né, e possibilidades de diálogo entre setores da sociedade, da economia, que estão muito acostumados a uma divisão fla-flu, sabe, desenvolvimentista versus liberal, keynesiano versus, enfim, neoliberais, e pensar nas pontes, né? Eu assisti no sábado passado, como boa parte dos brasileiros, os debates que foram promovidos na Globo News, e achei que houve uma mudança de tom importante em um dos principais líderes, no discurso de um dos principais líderes do Partido Novo, do Amoedo. Eu acho que de tanto conviver, né, com intelectuais que conseguem superar e muito essa divisão rasteira, né, o pensamento, né, de um cara como o Amoedo parece estar evoluindo. Eu fiquei feliz, né? Eu achei que foi bem posicionado em boa parte das coisas que ele colocou. Da mesma forma, eu me considero um economista de esquerda e, embora muitos dos meus colegas, ao ouvir as coisas que eu acabei de falar aqui nesse programa, vão me ligar me Vou passando o dizer piso, que não. o fato é que tem uma outra dimensão que, inclusive, os liberais deverão incorporar, né, no seu discurso, que é uma, uma premência de que se redefina o pacto de proteção social do capitalismo. A gente estava falando das novas tecnologias e do futuro que pode ser moldado, que pode ser um futuro bom ou ruim, conforme a nossa intervenção, a nossa ação, inclusive política, claro, não é mais suficiente. Né? O que nós temos de proteção social, né, a crise agora da Covid-19 deixou muito claro, né, que nós temos 40, 50 milhões de brasileiros que estão a descoberto, né, no nosso sistema de seguridade social. É urgente, né, que a sociedade brasileira faça a reflexão necessária de como rever o nosso sistema de proteção social para incluir, né, todos esses brasileiros que estão incluídos, que estão excluídos. Inclusive porque, se a gente for pensar em termos de possibilidades para o futuro, de uma economia calcada num processo sustentado de ganhos de produtividade, né, eu preciso dar alternativa a essas pessoas. Pensa quantos milhões de brasileiros estão reproduzindo algo semelhante ao que os grandes pensadores do Brasil identificavam na primeira metade do século XIX, do século XX, até mesmo a década de 70, a década de 80, uma grande economia de subsistência, né, que existia no interior do Brasil. Com a migração campo-cidade, essa grande economia de subsistência se transferiu para as nossas metrópoles. Mas isso não quer dizer que as pessoas estão tendo oportunidades para sair dessa situação. Se as pessoas não precisarem ganhar a vida em ocupações de baixíssima produtividade no setor informal,
se elas tiverem a proteção social necessária do Estado para que possam estudar, para que possam se retreinar, para que possam se reposicionar e ter uma alternativa de inserção produtiva de fato digna e decente, aí sim nós vamos ter crescimento com ganho de produtividade, que é o que os nossos economistas liberais tanto reclamam, né, que a nossa economia não foi capaz de oferecer nos últimos 30, 40 anos, e com uma sociedade que possa ser também menos injusta do que a brasileira. Mas o desafio é gigantesco. Certamente. Mas é sempre bom ouvir alguém que está defendendo, né, um passo desse, tão importante para Minas, para o Brasil, para nós todos. Professor, muitíssimo obrigado. Trazer alianças, abrir o arco das alianças, à esquerda e à direita. Fazer as pontes, professor. Incluir mais gente nesse movimento necessário, né, de iniciar uma reconstrução para o nosso Brasil. Ok, Raimundo, muitíssimo obrigada mais uma vez por atender a gente, viu? Vivian, eu que agradeço essa oportunidade, fiquei muito feliz, tá? Conte sempre conosco para tudo que precisar. Essa foi a conversa com o professor da Fundação João Pinheiro, Raimundo Leal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.